E o meu coração dizia, lavar os banheiros. Eu disse, não, já é coisa da minha cabeça. Eu tô vendo aqui que o título, né, por sinal, é um título muito bonito, que é Quando Deus Trata o Coração. Um testemunho sobre obediência, serviço e perdão. Explica pra gente um pouquinho sobre esse título. Ok, e era um sonho eu contar o que foi o start na minha vida de sair para ministrar na vida das pessoas. Eu achava que eu era o cara, por eu tocar e cantar, eu achava que eu era o cara top da igreja. Então a única coisa que eu fazia era chegar, plugar o meu violão, dar o show ali, né? Eu pensava que seria um show, fazia o culto, eu terminava, colocava o meu violão, limpava e ia embora para casa. Eu, de forma, mesmo sendo um trabalho voluntário na igreja, mas eu achava que eu era o cara, que a minha função na igreja era tocar e cantar. Quando alguém falava, ei, me ajuda levar alguém em casa, eu dizia, não, peraí, deve ter alguém para levar. Ou quando alguém dizia, não, me ajuda aqui só pegar esse banco e colocar ali, eu falava, não, você tá doido, isso aí é... Sou artista. Eu sou o cara. Um dia eu estava descendo para Unai, uma cidade de Minas, mas estou dirigindo, o Espírito Santo falou no meu coração assim, não é para você pegar em nenhum instrumento na igreja mais. Eu falei, como assim? Aí achei que era coisa da minha cabeça, continuei dirigindo. À noite eu fui para uma cidade de Minas chamada Bonfinópolis. Fui escovar à noite, eu estava no hotel, quando eu olhei no espelho, assim, o Espírito Santo falou assim comigo, mais forte ainda, disse assim, não é para você pegar instrumento, é para você cuidar da igreja. Eu disse, cara, cuidar. Eu falando e eu mesmo respondendo, aquela coisa de louco. E eu dizia, mas cuidar da igreja como? E o meu coração dizia, lavar os banheiros. Eu disse, não, já é coisa da minha cabeça. Vai limpar os bancos, vai levar os irmãos em casa, vai servir água e não é para você pegar um instrumento. Eu terminei de atender os clientes, eu estava atendendo alguns clientes, voltei para casa, cheguei em casa numa sexta-feira e falei para minha esposa, amor, tem um pensamento aqui, um sentimento que tá me martelando, que é pra mim pegar a chave da igreja e cuidar da igreja. E ela falou, sério? Eu falei, sério. Ela falou, tudo bem. Eu falei, no pastor, pastor, me dá a chave da igreja que eu vou cuidar da igreja algum dia. Ele falou, cuidar da igreja? Porque já tinha me chamado e a resposta sempre era não. A resposta sempre não, que não, tem alguém que faz esse trabalho. Na sexta-feira, que eu estava limpando a igreja, aqueles bancos de madeira, e eu comecei a arrastar aqueles bancos, e eu comecei a chorar. E eu falei, cara, é muita humilhação, isso é coisa da minha cabeça, porque isso não é pra mim. Aí o meu filho mais novo, o Igor, tava fazendo na época academia, o cara tava monstro, grandão. Chegou em casa, minha esposa falou, Igor, vai lá pra igreja ajudar o seu pai que tá lavando a igreja. Ele tomou um susto, mas aí ele foi, cara. Quando ele chegou na porta, eu falei, opa, que legal, o Igor tá vindo me ajudar, vai arrastar os bancos. Aí o Espírito falou, não tem nada a ver com seu filho, não. A parada é nós dois. Eu arrastava os bancos e lavando a igreja e eu chorando, achando que era muita humilhação. Eu era o cara, né? Um dia eu estava lavando o banheiro da igreja, você não tem noção. Cara, eu coloquei a máscara, aquelas luvas e tô lá, e aquele líquido horrível, dava descarga mais ainda. Aí fui no mercado, comprei o cheirinho, coloquei, lavei os dois banheiros, e eu chorava muito. Só que da segunda semana, sem pegar instrumento, sem nada, cara, aquele sentimento, vendo as pessoas tocando, eu queria estar lá em cima também dando show. Mas aí da segunda semana em diante, eu já comecei a chorar, já não foi de humilhação. Eu já comecei a dizer, puxa, por que eu já não tinha feito isso antes? Eu já estava capinando o lote da igreja e minha mão sangrando. Em volta da igreja estava sujo, num beco, e eu estava capinando, minha mão sangrando. Meu amigo Richard, vou em casa buscar um remédio que joga nesse mato, morre tudo, cara. Pra que você tá? Aí eu falei, meu irmão, vai logo buscar esse remédio. Só que na hora que ele deu um passo, ele falou, cara, eu não tenho nada a ver com esse rapaz. O negócio é nós dois, continua. E eu capinei aquilo tudo, o Espírito Santo foi pra mim ficar na porta. Quando terminasse o culto, era pra me perguntar, alguém quer que eu leve em casa? E tinha irmãos que moravam na mesma quadra. Falavam, me leva lá e sujava o carro tudo. Mas aquilo já não era humilhação mais. Era tipo assim, cara, que legal, eu tô servindo. O meu carro tá servindo alguém. Aí quando passou uns 30 dias na sala da minha casa, quem me acompanha, os meus instrumentos ficam lá, o teclado, o violão. Quando o meu neto chega por exemplo, ele tem aula na casa dele, mas ele chega lá mesmo, senta no meu teclado e começa, enfim, os instrumentos ficam na sala. 3 horas da manhã eu peguei o violão, eu dei um acorde mais simples. Eu achava até que eu deveria fazer acordes fabulosos, onde que o dedo nem dava conta, e esse dia não, eu fiz um acorde simples. Passei a mão no violão, o Espírito Santo falou pra mim assim, você acha que fulano é assim? E eu já caí em lágrimas, porque era uma coisa que já era passado, mas ainda tinha uma fortaleza enorme dentro de mim. Eu chamei a minha esposa 3 horas da manhã, eu falei, a gente tem que ir na casa de fulano, a pessoa tem que me perdoar. Ela disse, mas isso é uma questão resolvida. Eu falei, não é, lá no fundo meu não é. Aí ela falou, deixa pra amanhã. Eu falei, não, hoje. Aí nós fomos, só depois disso que o Senhor autorizou eu ministrar na vida das pessoas.